Nos dias de hoje, infelizmente não é difícil encontrar pessoas com a autoestima baixa. Muitos são aqueles que se cobram excessivamente, buscam pela perfeição e até mesmo procuram culpar os outros por um erro ou problema que eles causaram. Este último sinal, inclusive, leva a outro problema comum: o vitimismo. Pessoas com traços vitimistas não se responsabilizam por seus sentimentos, além de estarem sempre na defensiva e fazem tudo se tornar sobre elas, principalmente os problemas. Mas como fazer com que o vitimismo pare de atrapalhar nossa vida, assim nos fazendo pessoas melhores? No Bendita Hora de hoje, vamos aprender mais sobre vitimismo versus a autoestima. Fique com a gente. Olha só, e aqui a nossa querida psicóloga Marilene Quente. Muito quente. Olha só, ela é muito bonita, e muito simpática e muito capaz. Que bom que você está aqui. Público, muito obrigada, é sempre um prazer. A admiração é mútua, é recíproca. Obrigado. Ô Marilene, nós já comentamos isso no passado. Hoje, claro, a ciência nos ajuda muito a fazer uma interpretação melhor sobre a psicologia humana, né? Antigamente a gente via uma pessoa que era muito feliz, estava sempre contente, a gente quase nem falava que ela tinha autoestima, alguma coisa. É uma pessoa feliz, é aquilo que nós estávamos falando aqui. E uma pessoa que sempre reclamava: nada dá certo para mim, eu não sei o que acontece, e chora, fica mal. Ele falava: ela é baixo astral, é triste. E agora a gente ouve esses termos, né? Por exemplo, vitimismo, né? Quais são, na verdade, os sinais de uma pessoa vitimista? Só para a gente entender, né? Esses termos, assim, hoje mais conhecidos pela psicologia. Olha, padre, uma pessoa que se coloca no papel de vítima, é o famoso vitimismo, realmente ela tem uma baixa autoestima, tá? O vitimismo, ele é fruto da baixa autoestima, ele está associado a uma infelicidade, a uma ferida emocional. Alguma coisa aconteceu no processo de desenvolvimento lá na infância, a partir da infância. Normalmente é na infância? É na infância onde é formada as crenças centrais, né? Então, a autoestima, o amor próprio, a autoconfiança, o sentimento de rejeição, exatamente, tudo é formado, é construído a partir da infância, né? Então, com os pais, com os cuidadores, em vários ambientes também, né? Quando entra na fase escolar, tudo ali vai influenciar na construção das crenças centrais, onde está envolvida a autoestima, tá? Então, alguma coisa aconteceu ali que ela associou, que a pessoa vitimista associou dor e sofrimento a atenção, carinho, afeto, tá? Então, pode ser que ela sentia, às vezes era uma interpretação dela, que ela tinha muito mais atenção dos pais ou cuidadores quando ela se machucava, quando ela estava doente. Então, cada caso é um caso, tá? Existe, né, as pessoas que fazem esse papel de vítimas de forma consciente, mas também inconsciente. Muitas vezes é um padrão comportamental já da pessoa. Ela vai sempre se comportar assim. Em alguns casos, padre, eu até oriento, eu chego para a família e falo: olha, é bom você dar um toque. Falo: olha, por que você está se colocando nesse papel de vítima? Aceita, não deu certo, assume seus comportamentos, o que deu certo, o que deu errado, as suas escolhas, porque quando você assume, você sai do papel de vítima, né? Mas muitas pessoas não querem projetar muitas coisas que não dão certo na sua vida para o outro ou para alguma circunstância. Perfeito. Muito boa explicação. Daqui a pouco eu vou me entender melhor também, porque nós vamos passar um VTzinho agora. Eu vou chamar você de Mari, tá? Pela nossa intimidade, que eu gosto tanto de você, Mari. Mas depois eu queria entender a questão da baixa autoestima.
ela é diferente de uma vitimista. Ou não. Isso é que depois a gente vai querer ver. Mas antes, vamos dar uma olhadinha nesse VT, Mari, para a gente se familiarizar com esse assunto ainda mais com o povo. Ó. Uma mentalidade vitimista não é um sinal de fraqueza, e sim um padrão de pensamento que construímos e que afeta nossas vidas. Conheça alguns indicadores da mentalidade vitimista. 1. Não se responsabilizar pelos próprios sentimentos. Aqueles com mentalidade de vítima sempre têm uma explicação externa para justificar seu pensamento, portanto, a culpa é sempre de outra pessoa. 2. Estar sempre na defensiva. Se você acredita que é vítima das pessoas ao seu redor e das suas circunstâncias, você realmente acabará sendo. 3. Esconder-se por medo do insulto. Quando sentimos que estamos sendo vítimas, não queremos nos expor porque podemos ser atacados pelas pessoas ao nosso redor. 4. Estar sempre reclamando. Quem normalmente possui o padrão de pensamento vitimista se pega reclamando muito. É aquela negatividade em excesso. Se você se identificou com os indicadores, saiba mais agora no nosso papo. Olha aí, gente, tá vendo? Você tá se identificando com esse negócio aí? É assustador, não é? Sabe por que assusta, ô Mari? Porque, na verdade, a gente está vendo isso acontecer de uma maneira, infelizmente, quase comum perto da gente. Eu, pelo menos como padre, eu vejo muito isso, não é? E eu acredito que talvez, a cada época que passa, quando se chama assim, o chamado progresso, a evolução da humanidade, o novo sempre vem, o diferente acontece e parece que essas coisas começam a crescer. Estou achando que, ultimamente, eu estou vendo muitas pessoas meio que vitimistas. Padre, aquela dificuldade de assumir a sua própria vida, a responsabilidade com a sua própria vida, né? Então, se deu certo, se não deu alguma coisa, é uma escolha sua. Então, a pessoa, quando ela tem essa dificuldade, quando ela não tem essa maturidade, é muito melhor para ela ficar no papel de vítima. Tá? E aí ela vai se habituando nisso. Então são aquelas pessoas, como falou aí, que reclamam muito, né? Ó céus, ó vida, tudo dá certo pra Tem fulano. um desenho animado que tinha, né? Ó céus, ó vida, ó não sei o quê. Tudo dá certo pro outro, pra ela nada dá certo. Tudo que ela pensa em fazer, ela não consegue fazer, não dá certo, não... Enfim, está sempre atribuindo alguém ou alguma circunstância. Ela não tem maturidade. Para desqualificar o gênero dela de viver, não é? Da maneira como ela vive. Ó, temos uma pergunta aqui, ô Mari. E para você, quer ver? Dá uma olhada no VT aí. Minha autoestima é muito baixa e por isso vivo me achando incapaz. Posso estar caindo na situação de vitimismo sem perceber? Pode, Mari. Pode. Porque às vezes tem épocas e dias ou semanas que você não está legal. Mas não significa que você é um vitimista. Ou é? Ou pode estar se aproximando? Pode estar numa situação que leva a isso, tá? Pode chegar e aí tem que ficar esperto, né? Que é para não entrar ficar nisso, né? Não pode. Agora, a baixa autoestima, padre, a pessoa com baixa autoestima, ela não tem autoconfiança, autoaceitação, sabe? Ela tem dificuldade de se aceitar como ela é. Então, a tendência é que conforme vai acontecendo alguma coisa na vida, uma situação que exija um pouco mais, ela vai se enfraquecendo ainda mais e pode ficar entrando no vitimismo. Então, a questão da autoestima o bom da autoestima é que ela foi construída de uma forma que ela não te favorece, ela pode ser o quê? Desconstruída e reconstruída. Então, é importante que todos saibam disso. Não passe uma vida inteira com autoestima que não te favorece, que te prejudica, que te enfraquece, que te limita. Vá buscar ajuda especializada ou converse com alguém da sua confiança, comece a fazer um movimento para mudar isso, porque é possível, tem tratamento, tem mudança sim. Às vezes coisas que você assimilou lá na infância e considerou uma grande verdade e com o processo de autoconhecimento você descobre que não tem nada a ver com você.
Perfeito. que você é muito maior que aquilo, que aquela, né, naquele lugar inferior que você está se colocando. Na verdade, nós sempre temos que estar num propósito de nos redescobrir, né? Isso, padre. Redescobrir que eu sou capaz, na alegria, ou de me preparar, porque eu sei que aquela alegria ela não vai ser sempre constante. Então eu tenho que estar me preparando o tempo todo para que eu vou ter momentos que essa alegria ela vai ser diferenciada, ela vai ter momentos que eu não vou estar tão feliz. Como eu lido com isso? É importante você sempre tentar se redescobrir. Como você falou, né? Não ficar parado, se esforçar para sempre achar um meio diferente de poder passar por cada fase, mas sem se manter naquela negatividade. Nós temos uma perguntinha aí, ó, que está no VT? Vai soltar? Ó, cotas raciais é necessidade ou vitimismo? Olha, Vai rodar? Vai rodar? Então vamos lá. Primeiro, eu acho que não é verdade que todos os brasileiros têm condições de entrar na faculdade. Não por incapacidade mental, mas todos eles não estão concorrendo em igualdade. Primeiro porque o jovem negro, preto, que mora em favela, a primeira coisa que ele tem que fazer é tentar dividir, conciliar estudo e trabalho. Eu fui vítima disso. E minha mãe, ela esboçava um sorriso muito maior quando eu chegava em casa com o dinheirinho que eu arrumava na feira, que eu arrumava tomando conta de carro, quando eu vendia jornal, do que quando eu mostrava meu boletim com boas notas para ela. Por conta do histórico dela, do conhecimento dela, de não conhecer nenhum outro parente ou nenhuma outra pessoa com meu biotipo que tivesse tido ascensão através do estudo, ela, coitada, ela achava que aquilo não era bom. Ela preferia muito mais me ver com a carteira assinada do que me ver com o boletim com boas notas. Com a carteira assinada e com o dinheiro eu ajudava na alimentação e na despesa da família do final de semana. O que eu estou querendo dizer com isso? E muitos desses jovens que estão fora das universidades, fora da escola, é por conta de uma realidade social. E uma realidade social que explode a partir do momento que esse jovem quer ser diferente, ele quer ser visto. Porque quando ele sai da escola, ele entra no processo de invisibilidade, ele não é visto. Olha só, por exemplo, olha a representatividade. Aqui a gente está num programa, que é do Serginho, que é meu parceiro, eu gosto muito dele. Mas é a realidade brasileira. Você não vê os afrodescendentes representados na plateia. Aqui nessa plateia não tem uma diversidade racial como no Brasil. E não é desse programa. Todos os programas são assim. A televisão brasileira é assim. Acho muito maneiro ter os músicos do Zeca sentados, que são pretos, como eu. Mas eu gostaria muito de ver também muitos jovens de favela, pretos, também sentando ali nessa cadeira, como intelectual, como médico, advogado. Para isso, eles precisam entrar na faculdade. E a gente acredita que o programa, que o sistema de cotas não é o meu preferido. Eu gostaria que fosse de uma forma bem diferente, mas acho que vale a pena lembrar que para tentar equilibrar esse desnível, não há uma corrida de pegar qualquer preto que vê na rua e enfiar dentro das universidades. Essas pessoas estão sendo preparadas num pré-vestibular, onde elas são qualificadas para poder ingressar dentro da universidade. Marileninha, olha isso aí, isso é um assunto mundial, que claro que em alguns países, mais do que outros, isso ainda é muito latente, né? O nosso país vem fazendo um barulho um pouquinho maior ultimamente, né? Essa coisa, a gente está falando muito sobre o negro, o branco, aquela coisa, parece que existe um vitimismo. O que você, como psicóloga e brasileira, né? Você que também está nesse país, está vendo tudo isso, como que você analisa esse tipo de conversa? Você está vendo um certo vitimismo também, de um lado, do outro? O que é isso, na sua opinião? Olha, padre, eu acompanhando aí, até prestando bastante atenção no que ele disse, que às vezes chega no ponto de precisar ter cotas para dar direito para uma pessoa que é um ser humano como nós. Então, todos deveriam ter direitos iguais, né? Eu acho que essa coisa de você ter que buscar ali, lutar por um espaço, não é fácil, mas graças a Deus que as pessoas estão cada vez mais encontrando forças para isso, sabe? Uma capacidade de resiliência, de a luta, olha, eu quero os meus direitos, eu tenho os meus direitos, então eu bato palma para essas pessoas que se levantam nesse sentido, sabe? Não se colocam como vítimas, fala, eu vou atrás dos meus direitos.
Nós perdemos ontem a Glória Maria, que é um exemplo de mulher que abriu portas assim para muita gente. Com aquele jeito dela de se colocar mesmo e falar, eu quero o meu espaço, eu tenho os meus direitos. Então, eu acho que tem que fazer assim, não se colocar no papel de vítima, né? Ir à luta mesmo e direitos iguais para todo mundo. Porque a gente todo também mundo é vê, ser humano. A gente vê pessoas que elas não são não são negros, mas que estão vivendo uma quinquilharia de vida, estão péssimos, estão caídos à beira do caminho, porque tem uma baixa estima, porque Então, assim, eu vejo que a coisa é tão além do que se discute muitas vezes, porque é uma questão que ela vai muito da índole humana, da psicologia humana, né? Eu acredito que isso entra muito na questão do sucesso. Nós temos uma dificuldade muito grande de aceitar o sucesso e o destaque do colega. Independente se ele é branco, se ele é preto, se ele é amarelo, se ele é homem, se é mulher. Se você destaca na mesma profissão que a minha, perto de mim, essa não aceitação, e aí entra, eu acredito que acaba entrando a diferença, às vezes você é vítima de um conceito meio que a maioria tem, de ver o outro se destacar, já começa a te atingir. A gente vê isso em todos os lugares. Eu acho que a conversa ela pode ir um pouquinho além, né? Isso, pode, porque tem pessoas que têm histórias de vida muito impactantes, padre, que mexeu muito com a autoestima, que não foi fácil. Então, cada caso é um caso. Que ele vai além da pele, Isso. etc e tal, né? Ela vai muito do humano. Cada ser humano, ele é único. E ele é uma divindade. Eu falo isso como um padre. Então, se não se dar a oportunidade para você conhecer o outro e deixar o outro dar o seu melhor, já existe aí um preconceito, ou seja lá o nome que se dá para isso, independente de quem seja. Nós temos um VT também aqui, dá uma olhadinha aí, vamos acompanhar esse pensamento também, olha que legal. Sabemos que a autoestima é um dos principais fatores para nos darmos melhor com nós mesmos. Mas o que fazer quando temos uma baixa autoestima? Para isso, vamos apresentar algumas dicas que podem te ajudar. Primeiro, se conheça melhor. Saiba seus gostos, quais são suas habilidades e trabalhe bem seus pontos positivos para se entender melhor. Segundo, não busque a perfeição. Somos humanos, é normal errarmos. Por isso, não se cobre demais ao cometer um erro e tente aprender com ele. Terceiro, não se compare aos outros. Cada um tem um tempo, uma qualidade e até mesmo um defeito. Somos únicos, não é possível nos compararmos. Saiba se aceitar, se amar e ser feliz. Marileninha, olha quantas tarefas que é um desafio para todos nós, né? Se autoconhecer, não se comparar, não é? Perceber que nós nunca chegaremos a uma perfeição, que todo mundo erra, eu vou errar, vai ter momentos que você vai acertar. Esses exercícios talvez seja a questão, né? Exercícios diários, padre. Diários. Padre, a vida não é fácil para ninguém. Para ninguém. Então, hoje nós estamos falando do vitimismo. Tem pessoas que acham que a vida não é fácil só para eles. E o outro deu a maior sorte. Não vê o quanto que o outro também luta, né? Dia a dia ali, no exercício diário, para se autoconhecer, se autoaceitar, para fazer o melhor, para conseguir realizar seus sonhos, sabe? Que deu maior sorte, por exemplo, de ser filha de Elvis Presley, riquíssima, mas que você olha para ela e fala, olha como ela deu sorte. Pois é, ela acabou vivendo tantos anos em depressão, tá vendo? Às vezes aquilo que você está olhando para o outro, você está vivendo uma ilusão. Porque aquilo que parece ser o mundo ideal, ele não é ideal para ninguém. Todos nós sofremos, todos nós temos as nossas crises. Pode ser um cara milionário, uma pessoa muito bonita, ela tem crises. Uma pessoa resolvida no seu profissional,
ela tem crise. Um cara que é doente, ele tem crise porque ele é doente. Isso. Não é? É aquilo que nós estamos falando, né, Maria? Exatamente. Então, essa coisa de você achar, por exemplo, falou da comparação, parar de se comparar. Com certeza, somos seres únicos, cada um do seu jeito, com a sua história, qualidades, defeitos, limites. É a questão da autoaceitação e do aprimoramento diário, padre. Ah, tá, eu não sou muito boa nisso, mas eu posso melhorar em tal coisa, ou eu posso também melhorar um pouco ali, respeitar os limites, mas sempre procurando buscar mais conhecimento, tudo de acordo com aquilo que você aspira na sua vida, né? Agora, você sempre se colocar como vítima, achar que o outro teve tudo fácil, não é bem assim, não. Se você vai ver a história do outro, teve muita luta, ele teve que vencer os conflitos dele, os problemas dele, as dores dele, que todos nós temos, só que uns fazem disso um aprendizado e vão se reconstruindo a cada dia e se fortalecendo. Outros não, outros se acomodam, ficam naquela zona de conforto, né? Daqui eu não saio, esse vitimismo é assim que eu vou viver, né? E o outro que lute para conviver comigo. Perfeito. E isso não é o melhor caminho, porque você deixa de ter uma vida, às vezes, muito melhor, maravilhosa, e está aí no papel de vítima. Então, buscar ajuda é o melhor caminho. E você tinha dito, padre, daqueles que convivem com pessoas assim, como lidar? Como lidar? Muitas vezes, padre, dependendo da intimidade, você pode falar para o outro, olha, você percebe que você nunca assume as suas responsabilidades, os seus comportamentos, o que deu certo, o que não deu. Tudo você tenta colocar para o outro, para as circunstâncias, você tem que mudar isso. Porque não é todo mundo que aceita isso. Às vezes ele consegue isso dentro da família, padre, mas no âmbito profissional isso aí não vai dar certo, não. Que vai chegar alguém e vai falar, isso aí é teu, resolva você. Você tem que resolver isso. Então, uma hora, em alguma área da vida, isso vai ser cobrado dele, tá? Que entra muito essa questão do se autoconhecer, você fazer uma análise de você e perceber, né, que você acerta, você tem qualidades, mas você também tem muitos erros, né, e assumi-los. É por culpa minha, eu tenho essa mania errada, eu sempre procuro me esconder, eu costumo me apoiar, né? Eu quero que o outro sempre faça por mim, então eu me faço de vítima. Essas são várias questões. Minha querida Marilene, eu estou assim muito feliz que você está aqui. Eu também, padre. Eu faço votos que você volte o mais rápido possível para tratarmos de outros temas, porque você é maravilhosa, eu gosto muito de você. Muito obrigada, padre, eu digo mesmo para você, obrigada, viu? Tá vendo, gente? Marilena tá aqui, Marilene, não tem pra ninguém, contrata os serviços dela, você vai gostar, tá bom? Fechou aqui, ó, final de semana abençoado pra você, te espero lá na missa, tá? E que Deus abençoe você, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tamo junto.